O fim da República Velha, o fim do café com leite, uma era de grandes transformações, e tudo isso começa com a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 no Brasil porá fim à chamada República do Café com Leite, aquele período da República Velha em que apenas dois estados, São Paulo e Minas Gerais, se intercalavam no poder e praticamente comandavam toda a política nacional. A Revolução de 30 porá fim ao café com leite e dará início à chamada Era Vargas, que você assistirá aqui no canal em outras aulas. A Era Vargas é um período que vai justamente da Revolução de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Revolução de 30, fim do café com leite, início da Era Vargas. E o estopim para a Revolução de 30 está conectado, está relacionado à crise de 1929 nos Estados Unidos, a chamada crise do capitalismo liberal. E qual é a relação do Brasil com essa crise? Bom, o Brasil, como outras nações do mundo dependentes da economia dos Estados Unidos, sofrerá uma espécie de efeito dominó. No nosso caso, a crise de 29 nos Estados Unidos atingirá o nosso maior consumidor de café. Lembre-se aqui que chamamos de café com leite não só por causa da alternância do poder entre São Paulo e Minas, mas porque também o café representava 70% da economia brasileira. Isso mesmo, o café sozinho representava 70% da economia brasileira. E mais de 60% desse café era exportado. E o nosso maior consumidor de café era justamente os Estados Unidos. Logo, uma crise no nosso maior consumidor de café levará a uma crise do café. Ocorre que o ano da crise, 1929, já se desenhava no Brasil o cenário para a eleição de março do ano seguinte. Em março de 1930, o Brasil teria eleições presidenciais, mas por aquele sistema fraudulento do café com leite. Ocorre que em 1929 estava comandando a nação brasileira o Washington Luiz, um presidente representante dos interesses de São Paulo. Logo, o próximo presidente, pelo acordo do café com leite, deveria ser um mineiro. O Washington Luiz de São Paulo, contudo, não apoiaram o candidato mineiro, que seria um sujeito chamado Antônio Carlos. E essa não indicação paulista, esse não apoio paulista ao candidato mineiro, quebrou com o acordo do café com leite, levou o divórcio de Minas Gerais com relação a São Paulo. Resumindo, a crise de 29 leva à crise do café no Brasil, que leva, durante o ano eleitoral de 29 para 1930, ao divórcio São Paulo e Minas, porque São Paulo não apoia o candidato mineiro como era do acordo do café com leite. São Paulo lança seu próprio candidato, um sujeito chamado Júlio Prestes. Cuidado aqui para não confundir Júlio Prestes com outro ícone da história brasileira, o tenente e depois comunista Luiz Carlos Prestes. Eles não são nem sequer parentes. São Paulo lança Júlio Prestes, tendo como vice Vital Soares. E Minas, desamparada do apoio paulista, foi se juntar a Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a chamada Aliança Liberal. Aliança Liberal, a junção de Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba para as eleições presidenciais de março de 1930. Vejam, antes que a Revolução de 30 acabasse com a Aliança São Paulo e Minas, Minas e São Paulo já estavam separadas na eleição. Portanto, é o processo eleitoral que rompe a Aliança São Paulo e Minas e não a Revolução de 30 que rompe essa aliança. Nessas eleições de março de 1930, o Rio Grande do Sul e seu candidato Getúlio Vargas, tendo como vice João Pessoa, são derrotados. A eleição é vencida
pela chapa paulista de Júlio Prestes e Vital Soares. Só que Júlio Prestes não chegará a tomar posse porque a Revolução de 30 impedirá esta posse. E o estopim da Revolução de 30 é o assassinato do vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, na chapa derrotada nas eleições, João Pessoa. João Pessoa era então governador da Paraíba. E aqui é preciso que eu já destaque logo de cara: a morte de João Pessoa, o assassinato de João Pessoa não tem, vejam bem, a morte de João Pessoa não tem nenhuma relação com a eleição de março de 1930. O que ocorre é que Getúlio Vargas, um hábil político, associou falsamente a morte de João Pessoa à chapa paulista. Ele atribuiu a morte do seu vice a São Paulo e assim convulsionou, alimentou a revolução. Tio, se a morte de João Pessoa não tem nada a ver com a eleição, qual a causa dessa morte? Bom, a gente poderia chamar até de uma espécie de crime passional, já que João Pessoa, lá na Paraíba, tinha um desafeto político, um inimigo político, chamado João Dantas. O caso de amor entre João Dantas e a sua amante, Anaíde Beriz, é revelado à imprensa pelo então governador da Paraíba, João Pessoa. Vejam, um problema interno da Paraíba que envolve um homem casado, João Dantas, e uma mulher chamada Anaíde Beriz. E o seu caso é revelado à sociedade paraibana, que fica chocada. E isso leva João Dantas a querer se vingar de João Pessoa. João Dantas vai assassinar João Pessoa por ter colocado a sua moral na lama da Paraíba. A morte de João Pessoa, portanto, um caso particular ocorrido em 1930, mas que foi usada por Vargas e associada à chapa vencedora de São Paulo. Deu certo, tio! Tanto deu certo que o nome da capital da Paraíba, que até então se chamava Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Isso mesmo, o nome da capital da Paraíba era Filipeia de Nossa Senhora das Neves. E foi rebatizada em nome desse falso herói João Pessoa, que é hoje o nome da capital da Paraíba. A própria bandeira da Paraíba, se você perceber, ela é vermelha, negra e no meio tem a palavra nego. O vermelho é o sangue de João Pessoa derramado pelo Brasil. E o negro é o luto pela morte de João Pessoa. E a palavra nego é uma negativa, algo como eu me nego a participar da aliança política com São Paulo. Ou seja, a morte de João Pessoa, embora sem relação com a eleição, foi construída para que formasse uma relação com a eleição, acusando São Paulo então dessa espécie de traição ou assassinato. Isso alimenta a revolução que em menos de um mês, de 13 de outubro a dia 2 de novembro, dia de finados, põe fim ao governo Washington Luiz o depondo e dá início à era Vargas. Para isso, Vargas precisou juntar todos os estados dissidentes, ou seja, os estados que queriam ou acessar o poder ou se livrar da antiga oligarquia cafeeira paulista, mais os antigos tenentes do movimento tenentista da República Velha, com uma exceção bastante importante. Luiz Carlos Prestes, que fora do movimento tenentista, não participará da Revolução de 30, porque ao final da chamada coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes já havia se juntado ao movimento comunista, já havia inclusive comprado a sua entrada no Partido Comunista Soviético. Mas isso é outra história. O que você precisa entender é que a revolução é alimentada pelo chamado Estado de Compromisso, a soma dos estados dissidentes que discordavam do poder cafeicultor oligárquico paulista, mais o movimento tenentista, menos o Luiz Carlos Prestes, que fora um tenente, mas agora não era mais, não participa da Revolução de 30. A Revolução, finalmente, dia 2 de novembro, depõe o ainda presidente Washington Luiz e entrona Getúlio Vargas no seu governo provisório, dando início à Era Vargas. Mas essa é uma aula para você assistir aqui no canal a seguir. Tchau!